Calma aí. Fui trocar o fone. Melhorou? Para mim tá bom. Acho que o Ai, que pessoal lá bom. deve estar bom para a turma lá. Ai, que bom que o pessoal é paciente com a gente. Já conhece, né? Essa turma já Já nos conhece sabe. bem, Eu já acho que era sabe. legal mandar de novo o link lá no grupo, igual a Erika Cristina tinha feito. Não sei se ela tá aí, se alguém pode fazer, e aí manda de novo, né? Vamos ver quem está aqui com a gente. Érica Calisto, Roseli, Roseli. Adriana, Andréa Petito, Cida, Vanessa, Cristina. Algumas pessoas fugiram, mas daqui a pouco eles retornam, né? É importante mesmo a gente colocar então lá no grupo novamente, para que tenha para Ivan, Verônica, as É, pessoas irem retornando, né? Vamos lá? Vamos vamos? conversar? A gente já se atrasou bastante com essa coisa toda. Ah, então, eu dizia que eu sou Fábio Caldeira, sou babaquequerê do Templo de Umbanda Ogum Choroquê, sou tesoureiro do Instituto Virgulino O Lampião, e essa live ela é parte da contrapartida da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural e Apoio à Cultura, que foi uma lei de número 14.017 de 2020 e que nos contemplou com apoio naquela fase da pandemia, uma fase muito difícil que o Instituto atravessou, né? Não só o Instituto, mas a humanidade. E então, em contrapartida, nós trazemos essa proposta de formação. Na verdade, foi colocado, né, titulado como uma formação em mitologia afro-brasileira. Eu acho muita pretensão a gente falar em formação de um conteúdo tão rico, né? Eu acho que dependeria muito tempo para que fosse feita uma formação, mas a gente pode conversar e trazer um pouco desse rico conhecimento para que mais pessoas tenham acesso. E essa é a nossa proposta. E você quer se apresentar também? Newton também Babaquequerê. Então, inclusive, Babaquequerê a gente fala porque é da língua Yorubá, né? E já que a gente está falando de mitologia, eu acho que é importante a gente trazer também essa, esse nome, essa nomenclatura. E, mas na Umbanda, nos terreiros de Umbanda, nós somos conhecidos como Pai Pequeno, Padrinho, e assim vai, né? Quer se Tem que me apresentar? apresentar, né? Também, você já falou que eu sou Milton Bispo, sou professor também. Eu prefiro, mesmo sendo. A gente tem que valorizar a nossa língua, né? Eu acho que parece que é mais próximo, né? Também olha o que, se a gente já for entrar na live, né, no tema, olha o que acontece com o contexto, né? A gente é mais próximo da linguagem que nos introduziram do que daquela que a nossa cultura faz parte, né? Um Sem pouco dúvida. nesse caminho. Sem dúvida. Não, é impressionante como isso nos foi colocado de uma maneira muito forte, né? E assim, a gente não consegue. É até difícil falar sobre a nomenclatura certa de matriz É, africana, né? E não é de conhecimento, né, em geral. Enfim. E daí a proposta é trazer um pouco da mitologia. Mas o que que é a mitologia, né? Mitologia é o estudo dos mitos de determinada cultura. Então você tem a nórdica, você tem a grega, e, e ela vai permeando e estudando exatamente os costumes, as culturas, como enxerga, né? Como que esses mitos, como essa população enxerga a vida. E traz muito ensinamento dentro das suas entrelinhas, as parábolas, enfim, dos mitos, trazem muito conhecimento. Agora, como é importante a gente estudar a mitologia africana e afro-brasileira, né, Newton? Eu acho é, que. É, não, pode falar, pode terminar que aí eu completo. não, porque eu acho que é um dos caminhos, né, para a gente questionar a questão de preconceito, resgatar a valorização, de autoestima da cultura negra, para trazer um pouco da memória ancestral, né, que foi perdido aí por
se a gente for agora também falar sobre todas essas questões, é a gente abre um outro leque, mas eu acho que não foge, a gente não consegue fugir da importância de estudar a mitologia afro, vamos colocar assim, porque é tão africano quanto afro-brasileira, e, e resgatar mesmo essa ancestralidade. E é interessante que o senhor estava falando dessa questão da mitologia grega, da nórdica. E aí, nas pesquisas, quando eu fui ler um pouco para a gente conversar aqui, essas mitologias não foram reduzidas a folclore. E várias pesquisas apontam que tanto a mitologia indígena e a africana, aqui nas Américas, ela foi reduzida ao folclore. E aí esse folclore está numa linguagem mais do senso comum, não na perspectiva disso que o senhor estava apontando, do mito de criação de formação do mundo, aceito também na perspectiva universal. Então é interessante que algumas pesquisas eu até trouxe para a gente já apontar, é legal que se abriu essa brecha, a gente nem tinha combinado, né? Essas mitologias não se encaixam como folclore. Então, olha como é que a gente tem que se questionar mesmo. Aqui no Brasil, a gente tem um dia para comemorar, entre aspas, o folclore brasileiro. E as mitologias, tanto as indígenas quanto a iorubá, a africana, muitas vezes a escola só apresenta nesse dia, né? E no Sim. restante do mundo, não. Essa mitologia é valorizada. Você percebe como é sutil essa perspectiva, o que o racismo e um termo que eu não gosto, intolerância religiosa faz, né, e aponta para a sociedade, né? A gente vira folclore, as nossas mitologias, tanto a indígena como a africana. Né? Então, é interessante você deu essa brecha, acho que é importante abrir mesmo, apontando essa questão, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, eu acho que permeia muito a questão de toda a história da negação de tudo aquilo que vem do continente africano, né? Então, é, quanto de valorização se dá a tudo que vem do povo preto, não é? E daí, dentro da mitologia, quer dizer, eu acho que o protagonismo, né? Os protagonistas da mitologia são os orixás, né? Que inclusive aí vem dentro dessa resistência de aceitação e, e daí a gente precisa falar mais sobre esses orixás porque eles estão dentro da cultura brasileira. Ninguém conhece a cultura brasileira sem antes, a verdadeira cultura brasileira, a verdadeira história do Brasil, sem antes conhecer sobre a África, né? O berço da humanidade. Então, assim, a gente precisa buscar mais esse conhecimento, buscar mais saber da onde vem tudo isso e não rechaçar como é feito durante muito tempo. Então, os orixás, que são os protagonistas da mitologia, quem são? Né? Os orixás são divindades da religião Iorubá. E quem são os Iorubás? Né? Os Iorubás é um grupo étnico, linguístico, dos, com mais de 30 milhões de pessoas. E as pessoas não têm conhecimento disso. E os orixás, eles representam a natureza. São divindades que são divididos em dois grupos. A gente pode colocar assim de maneira muito grosseira, que são os aborós, né, os orixás masculinos, e as iabás, que são as orixás femininas. E em África, existe mais de 200 orixás. No Brasil, isso se perdeu. Olha quanta riqueza foi perdida quando se chegou aqui. E daí, quando se chegou aqui, é, os orixás foram, os escravos, né, foram colocados de maneira, porque vieram de várias regiões da África e foram colocados juntos, e eles precisavam cultuar, né, aquilo que eles acreditavam.
Na África, não. Na África, cada região era cultuado um orixá, com exceção de Exu, porque Exu orixá era cultuado em todas as nações. Mas nós temos Xangô em Oió, né, que hoje é Benin. Nós temos Irê, né? Ogum era cultuado em Irê, que hoje faz parte da Nigéria. Enfim, olha quanto a gente perdeu e virou um candomblé, né? No mais pejorativo sinônimo disso, quando a gente se coloca dessa maneira e coloca que virou um grupo de, de como diria, de aceitação, porque os africanos, diferente dos ocidentais, eles não rechaçaram nenhuma forma de crença, né? Então, você tem dentro da, da, do grupo africano que eles, quando foi colocado, depois a gente pode até falar sobre essa questão do sincretismo, porque quando foi colocado para eles que outra crença, eles foram aceitando tudo isso, porque eles acreditam, olha que interessante que é isso, eles acreditam que todas as formas de crença têm seu valor. E quanto mais poder da natureza, né? Quanto mais poder dos deuses, melhor é. Então vai se agregando. Aquela história de que não se podia, né? O sincretismo nasceu porque não se podia, os negros não podiam cultuar os seus orixás, e daí tinham que dar outros nomes às suas às imagens dos santos católicos, tudo mais. Existe uma larga discussão aí com relação a isso, mas eu acho que eu já estou me estendendo. Vamos falar um pouco agora sobre os orixás, né? Porque daí já começo a me estender para uma outra conversa e me perdoem com relação a isso, porque eu sou prolixo e a gente vai é, devaneando, enfim. É que um tema vai ligando ao outro, né? A gente vai Não é tudo. fazendo. É, é, e é interessante pensar nessa perspectiva e refletir nessa perspectiva dos orixás, porque só agora, em 2003, quando o senhor falava dessa questão do quanto a gente tem que avançar, foi só agora, em 2003, que o Brasil, que o governo federal considera como lei a alteração no currículo das escolas públicas e particulares para o ensino da cultura da história é, africana e afro-brasileira. Então, antes de 2003, nós não tínhamos uma legislação num país que ensinasse as crianças negras, e aí pouco do que a gente tinha conversado, tendo 54% da população negra, essa população não estudava a história dos povos originários, da sua origem, né? Não, de diáspora, dos povos, desculpa, viu, gente, emoção. Os povos originários são os indígenas, de diáspora em África. Então, só agora, a partir de 2003, que é começado a organizar nas escolas do Brasil esses estudos. Então, até lá, a gente tinha um pouco dessa abordagem que você fala, nós tínhamos toda uma, por conta da cultura ocidental e cristã, né, das religiões ocidentais e cristãs, que demoniza a cultura africana. Então, os orixás, nessa perspectiva, entra como maléficas, seguidores do mal, e aí inclui o racismo religioso. Então, os orixás, nessa perspectiva que o senhor fala, dessa divindade, de construção do mundo, do bem-querer do mundo, não é vista até hoje por essa sociedade. Antes de 2003 já era pior. Hoje ainda acontece porque ela não é vista dentro dessa perspectiva, né? Da espiritualidade, de uma espiritualidade universal, né? Tendo a África como berço, um pouco dentro dessa perspectiva. Então a gente não conhece a história. As Não, de crianças não jeito conhecem a história.
Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Assim, tudo é aquilo que a gente estava falando. Tudo que vem, né, do povo africano foi rechaçado, né? E outra, é, salvo engano, é, a maior instituição, a maior universidade do estado de São Paulo, a USP, se eu não me engano, só colocou dentro da sua formação do curso de História, né, da graduação em História, a disciplina História da África em 98, meados de 90, a partir daí que começou também essa coisa de, né, essa preocupação, vamos dizer assim, de refletir sobre, nós não falamos sobre isso, precisamos também colocar para as crianças, adolescentes, dentro da escola, dentro do ensino fundamental. Eu acho que já veio dessa reflexão aí atrás. Mas olha que curioso, né? A maior universidade do estado de São Paulo só foi pensar nisso há menos, sei lá, 20 e poucos anos. É. Bom, vamos falar dos orixás. Então, dentro dessas divindades, nós temos Olorum, ou Olodumare, que é o dono do céu. Gente, vamos nos atentar agora sobre a riqueza, né, dessa cultura e, e das relações que eles fazem da divindade com a natureza. Então, Olodumare, ou Olorum, que é o grande pai, era tido como o deus do céu, o dono do céu, né? O deus. Oxalá, que eu acho que é um orixá, depois de Iemanjá, o mais famoso, vamos colocar assim, né? É o grande orixá, né? É dito como o pai de todos. É um deus muito importante no panteão iorubá, pois ele foi o criador da humanidade, né? Hoje, dentro dos terreiros de Umbanda, ele é sincretizado como Jesus, porque precisa ter ainda esse diálogo com o cristianismo. Essa é uma outra discussão muito larga, mas que ainda permeia. Então, para que a gente possa fazer, entrelaçar e poder aproximar o conhecimento, a gente ainda pode fazer essa relação, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa deixar bem claro. Sincretismo tem uma história que a gente precisa entender, mas orixá, orixá, santo católico é santo católico. Ossan, Ossan, orixá das folhas, das ervas medicinais, né? Ele é sincretizado como São Benedito. Ogum, Ogum é o grande orixá da guerra, das lutas, o grande governador do ferro, né? Ele é da lei. Ele é sincretizado com São Jorge, em São Paulo. No Rio de Janeiro, por exemplo, já é São Sebastião. Você vê que o sincretismo, Ogum continua sendo Ogum, né? Seja lá, seja no Brasil ou na África. Aqui, a 400 quilômetros daqui, a gente tem outro nome. Oxóssi, que é o orixá da caça, muito ligado, né, à provisão de alimentos, à fartura, né, ao conhecimento. O conhecimento no sentido de, de entender como buscar a proteína, por exemplo, porque se você vai lá nas aldeias africanas, no tempo onde tinha em Queto, né, o Xhosa era cultuado em Queto, então como era difícil para se ter proteína animal. Sobre animal também é outra história muito complexa e de muito preconceito, e que eu acho que cabe aqui falar sobre isso, porque é mais uma forma de preconceito quando as pessoas colocam que toda religião de matriz africana, no sentido de, com a intenção de demonizar, vem falar que existe muita matança, né, muito sacrifício animal, sendo que
só quem é vegano ou vegetariano não faz uso de proteína animal ou de sacrifício de animal de alguma forma, né? A pessoa tem um discurso muito preconceituoso com as religiões de matriz africana e chega o final de semana ele vai fazer um churrasco. E detalhe, mais importante, todo sacrifício animal dentro das roças de candomblé ou dentro dos terreiros de Umbanda não são sacrifícios de modo a ser exterminado aquele animal com ódio ou com qualquer outra forma de morte. Não é isso. Pelo contrário, eles são oferecidos aos deuses. Quando da busca pela proteína em Queto, quando se buscava proteína, da tamanha dificuldade de se encontrar, quando se encontrava, era oferecido, porque se alimentava daquilo que o homem pode se alimentar, e a carcaça, os pés, a cabeça, o rabo, as penas, enfim, era tudo oferecido aos deuses como forma de agradecimento. Olha como a gente pode ter um outro olhar sobre tudo isso, né? E dentro das roças e dentro dos terreiros, que eu estava dizendo, ainda hoje é feito dessa mesma maneira. Então, é usado, todo sacrifício animal é usado para alimentação da comunidade. Exu. Exu é o orixá mensageiro, né? Ele não tem nada de demônio. Demônio foi mais uma coisa colocada pelos cristãos, pelos portugueses, pelas religiões neopentecostais, para Seu demonizar, som, né? Mas pelo contrário, Exu tá ruim? seu som. Melhorou? Alô? Como que tá? Tá ruim o som? Gente, me dá a resposta. Newton, Estamos sem som. Não sei vocês, aí o pessoal está ouvindo ou só foi comigo? eu tô te ouvindo bem, Newton. Está ótimo. Quem tá falando? A Erika disse que tá ótimo. Ai, minha mãe tá Ai, que assistindo estranho. também. Deixa eu olhar aqui, porque Oi, eu mãe. tô sem som. Ah, a Érica, a Andréia, a Adriana. Gente, que estranho. Para mim tá sem som. A Ficou André disse que ficou bom? bom. Voltou ao Essa normal, tecnologia. Rafael. Voltou o som. Legal. Que bom. Vamos lá, onde a gente parou? Vocês entenderam sobre Yansan? Bom, acho que a maioria do grupo aqui já conhece bem, né? Esses orixás. Iemanjá, a grande deusa das águas, né? Das águas salgadas. É a rainha do mar, a mãe protetora dos pescadores. Os ibejis, né? Que são os orixás gêmeos, protetores das crianças. Obaluaê, Obaluaiê, Omulu, né? Existe aí várias maneiras de se Só referir. é, lembra aquela reunião que a gente estava, nós tivemos no terreiro e eu fiz aquela observação de Iemanjá? Acho que é importante trazer para essa live de novo que o racismo e o preconceito não faz, né? E Iemanjá é um orixá africana. Em vários terreiros, gente, a imagem de Iemanjá é uma mulher branca dos olhos claros, vestido de Cabelos azul. É linda a lisos. imagem. É isso, é linda a imagem, não, não é? Mas olha o que o racismo e o preconceito, que é estrutural, não faz. Então pega um orixá tipicamente africano e aqui no Brasil ela é branca. Né? Então, É, quando as pessoas questionam essa questão do racismo, do preconceito, fala, vocês exageram. Não é exagero, é só observar esse processo, né, que a gente questiona esse sincretismo, mas o que o racismo não faz. Ah, vocês querem uma santa dona do mar? Então, essa santa dona do mar tem que ser igual a nós, os brancos, então ela vai ser branca, né? Um pouco dessa perspectiva, para a gente observar como que é sutil, né? E é escancarado também.
pouco dentro dessa né? observação dos estudos dos orixás, que é importante. É escancaradíssimo, né? Escancaradíssimo. Inclusive, eu acredito que eu conheci, acho que eu cheguei a falar isso com você, eu conheci uma igreja que chama Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que fica no Pelourinho, que toca atabaque e que as pessoas cantam dentro da igreja a Iemanjá. E eu achei aquilo tão curioso, né? Porque olha essa ligação, quanto eles aí. Enfim, eu acho que dentro daquele contexto também do Pelourinho, era o mínimo esperado, né? Era o mínimo esperado, mas olha como é muito forte todo esse preconceito e toda essa. Como foi incutido isso e a gente É, aceita. Inclusive, Iemanjá é muito controversa, né? As pessoas todas, principalmente as pessoas que existem, que colocam as religiões de matriz africana como parte do demônio, né? Como pactuadas com o capiroto, elas são. Que palavra usar? Porque é difícil até classificar, sabe? Adjetivar. Mas eu acho que existe um preconceito muito estranho. Como que as pessoas falam tão mal da religião, não aceitam, falam de maneira muito pejorativa, e daí chega no Réveillon, estão lá todas de branco na areia da praia, né? pulando sete Então, ondas mesmo. pulando sete ondas e jogando flores ao mar, enfim. Tem um São texto, coisas. é interessante, padrinho, falar disso, que tem um texto que eu passo para as alunas na faculdade, né? Que chama Saco de Mandinga. E aí, quando eu vou refletir sobre essa questão da religiosidade com elas, eu falo para elas: olha, várias evangélicas, vocês pedem bênção, mesmo sendo evangélica, elas pedem bênção. Uhum, Essa bênção vem da tradição dos mais velhos, que está ligado na perspectiva dos antigos, que pode estar ligado à Igreja Católica, mas também está ligado às religiões de matriz africana, que eu dou bênção aos mais velhos, aos meus mais velhos, que aos meus antepassados, e também peço licença aos meus mais novos, que é quem está chegando, que é o respeito a quem os antes da mim e os que vão chegar. E esse texto, Saquinho de Mandinga, vai falar dessas questões. Então, mesmo ela sendo evangélica, ela vai fazer um chazinho de camomila, de erva cideira para dor de cabeça, que está ligado ao nosso povo originário, aos indígenas, aos pajés. Você tem alguma doença, você toma um chá. Depois que a medicina entra e cria as patologias, que entra a farmacologia industrial. Então, olha como é interessante esse processo que você tem, o que você está trazendo, de como no Brasil essa religiosidade se mistura, é aceita, mas eles vão endemonizar uma, que é o povo africano, que é ligado ao povo preto. Então, esse racismo ele é tão preto. E aí ele mata, que é um pouco do que a gente conversou daquela última vez. Quem que é apedrejado? A criança, a menina que sai que sai com a roupa branca. Ela é apedrejada na rua. Não é? É no Rio de Janeiro, não sei se vocês observaram recentemente, que o tráfico numa ligação direta com as igrejas evangélicas, tem destruído templos de, sim. de terreiros, justamente para esse domínio do território, porque o terreiro no território do povo, o povo africano, é um espaço de cuidado, de libertação, de cura. E não é só um espaço, é um espaço que cultua os orixás, que tem a sua tradição, mas também um espaço de organização daquela comunidade local, né? Então tem uma simbologia que quando o senhor fala que não consegue denominar, para mim é racismo mesmo, que mata
e que está articulado dentro dessa perspectiva religiosa de dominação. Porque quem inventou o pecado não fomos nós. Quem inventou a figura do demônio, do diabo, do inferno? As religiões ocidentais. A gente fala da católica, mas essas que seguem essa linha neopentecostais. Para a gente, o diabo não existe, o inferno não existe, que é uma forma de controle do povo, da moral do povo. E aí, se eu não assumo, quem fez? Foi o diabo, foi o capeta. É mais fácil eu falar de alguém externo do que eu assumir para eu mesmo, né? As minhas dores. Para não viajar, mas vamos voltar a essa questão, que é importante a gente falar dessas religiões ocidentais que criam essa figura. Então, não somos nós que criamos. É as religiões ocidentais que criam a figura do inferno, do diabo e do capeta. Para nós, para nossa nossa religião, não existe essa figura. Né? Não existe a figura do diabo, do capeta. Existe para as religiões cristãs e ocidentais. É importante acho que a gente também falar, porque está aí o preconceito, o racismo, está embutido nessas questões também, que é importante. Porque é a partir daí que amedronta as pessoas, né? Para não conhecer. Sim. Nossa, você sabe que você fica falando, eu fico aqui admirando, porque eu acho. Eu vou querendo pontuar algumas coisas, mas daí depois no contexto final, falar, fechou lindamente. Não, e a questão do que eu falava sobre essa loucura que eu não sei denominar, eu sei sim, né? É o que você está dizendo, é preconceito, mas é um preconceito que eu chamaria de esquizofrênico, porque parece que a pessoa não tira, né? Não tá conseguindo nem se colocar de um lado nem do outro, né? E fica nessa falsidade, vamos dizer assim. Vamos lá. Nanã. Nanamburuquê, Nanamburucu. É, tem também é chamada, né, como Nanamburucu. É o orixá dos lagos, a deusa da vida e da morte, é Santa Ana. Gente, eu vou falar sobre 14 orixás, porque eu acho que são os mais conhecidos, né? Como eu disse, já em África tem mais de 200 orixás. E, e daí, para a gente pensar um pouco sobre isso que a gente estava falando, né, que é curioso como as pessoas falam sobre outras mitologias e dentro do Brasil que nós temos, eu falo mais de 50%, você citou aí que são 54% de negros e pardos, segundo o IBGE, né? É. Então, 54%, né? O Brasil é negro, o Brasil, as pessoas ainda não... Acho que talvez até seja isso, Newton. Me corrige se eu estiver errado. Talvez seja isso. As pessoas estão com medo, né, de perder espaço, será? Que loucura é essa, né? É, Porque, não sei, né? Porque o samba foi rejeitado, a capoeira foi rejeitada, né? Tudo que vem do povo então, preto é mas olha, rejeitado. não, então, mas olha que é interessante essa abordagem. Se a gente pega o samba, a mulata, a capoeira, o pagode, o carnaval, em um período ele é aceito. Em um período que esse período folclórico, ele é aceito. Porque faz parte, está na perspectiva de uma cultura só, não da história. Então, se vocês forem se aprofundar, é que eu estou estudando essa questão, né? Então, quando você vai se aprofundar nessa questão, por exemplo, você pega uma modelo negra que está lá no carnaval, desfilando no alegórico, ela está, o mundo inteiro está cultuando aquele corpo. Então, a gente tem um pesquisador que ele diz assim: a mulata para transar, a branca para casar e a negra para trabalhar. Então, o racismo, pensando na mulher negra, se articula dessa maneira. E aí ela é aceita, porque ela lembra do Sargentelli, os mais velhos vão lembrar do programa Sargentelli, que tinha as mulatas. Eu fui estudar e fui ler, tinha uma formação para ser mulata no Brasil. Era uma indústria de formação. E elas tinham que se comportar.
E o termo mulata, meus irmãos e quem está nos assistindo também, é o cruzamento que dá um animal híbrido. Então, é assim, mas culturalmente e economicamente, ligado à economia e à perspectiva da sexualização, é bem visto. Por isso que, quando eu falei do termo racismo, ele está nas artimanhas, ele está muito bem articulado e nem a população não vê e acha que é o famoso mimimi ou que a gente está exagerando, ou porque também não estudou sobre essa questão. Então, o que era feijoada, que é de algum e todo mundo adora? Né? Eram os restos que os escravos não podiam se alimentar, se alimentavam dos restos e montava aquele feijão cheio de muita riqueza e que vira culturalmente. Então, quando fica na perspectiva do folclore e da cultura, é aceito. Quando sai disso, não é aceito. Fica no plano da rejeição, do preconceito e do racismo. Perfeito, 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 perfeito. Então, e daí dentro dessa questão, porque isso aí também é o tema para uma discussão, para uma É, reflexão, não é nem discussão, acho que uma reflexão larga sobre como foi muito bem articulado, de maneira maquiavélica, a dominação negra no Brasil e como que foi pensado em retirar a sua história, né? Então, quando você retira uma criança do colo de uma mãe lá na África, coloca ela aqui no Brasil, dá outro nome para ela, cristão, é muito fácil ela acreditar no seu Deus, no Deus que vai, no seu Deus branco que vai salvar ela, né? E não no isso. Deus dessa mitologia que nós estamos falando. Então, por isso que eu falei, E dá só muita conversa. é muito bacana essa sua entrada, porque assim, como que eu domino um povo? Quando eu tiro a língua e a cultura e a identidade, eu te anulo pela sua linguagem e pela sua Exatamente. identidade. Então, quando o senhor traz essa deixa da criança e a família para. Não existia família mais em África. Aliás, quando vieram para cá em África, existe. Não dessa tradição cristã que é aqui hoje. Mas os nossos descendentes, os meus descendentes, não puderam se constituir família. Então, o meu nome, eu não sei se é Newton de Souza Bispo, na perspectiva africana, não é, porque disso foi de um senhor que escravizou os meus antepassados. Então, não sei. Por isso que Malcolm X, quem conhece, ele vai ser radical e ele muda de nome, porque ele fala: esse nome não é o meu nome, é o nome que o colonizador me deu. E esse colonizador é branco, europeu e cristão. Então ele vai anular o quê? A nossa língua. Por isso que a gente não fala. Por isso que caiu o tupi, guarani, da língua tupi, a iorubá. As palavras brasileiras, que é tupi, iorubá, foram totalmente excluídas, mas a gente tem muito desse vocabulário na nossa língua, mas porque faz parte desta cultura de extermínio de um povo, porque é a partir da linguagem e da cultura. Perfeita a sua entrada. Porque a gente não quer aprofundar, mas não tem jeito. Não tem Para jeito, vai ligando, né? vai ligando para entender por que esse preconceito exacerbado. Para Então, ó, entender. o pai Isso. Carlos entrou. Benção, pai. Bem, pai. Já estava aí? Então, e daí, sem querer se aprofundar, mas ainda refletindo um pouco sobre isso, dentro das roças de candomblé, dentro dos terreiros de Umbanda, os sacerdotes são chamados de pais e mães. E isso tem um grande significado, exatamente porque traz um conforto a essas pessoas, porque dentro dessas roças que a gente pode chamar de grande quilombo, né? Um grande quilombo ali, né? É uma questão de resistência mesmo dessa cultura. Então, você coloca ali dentro dessa roça a figura do pai, que é o da mãe,
né? Inclusive, mais um parênteses que a gente pode colocar aqui, que talvez dentro das religiões de matriz africana, talvez não, dentro das religiões de matriz africana, talvez a única, agora sim, talvez, a mulher pode exercer o seu sacerdócio de maneira plena e completa. Talvez seja a única religião, né? Eu não consigo falar isso com total poder de causa, mas talvez as monjas, né, também tenha lá um grau, mas não sei se ela exerce isso de maneira plena, como uma Ialorixá, uma Ialorixá que comanda toda uma roça, por exemplo. E daí ela vai trazer esse conforto para quem está perdendo identidade, perdendo cultura, perdendo referência, perdendo ancestralidade. E quando ele se encontra dentro do terreiro de Umbanda, ou dentro de uma roça de Candomblé, ele consegue resgatar muito dessa cultura através da mitologia. Principalmente porque a mitologia traz essas divindades, que são os orixás. Olha quanto a gente vai, né, se aprofundando, porque tudo tem um grande significado. Aí eu queria trazer um mito aqui para vocês, que é o mito do caranguejo, porque reflete muito sobre isso que a gente está falando. Senta que lá vai a história, tá bom? Uma historinha rápida pra gente. Existe uma deusa chamada Nanã, a deusa do matriarcado, dos pantanais, da memória da ancestralidade. Nanã era apaixonada por Oxalá, o grande pai, né? O rei da sabedoria, da fé, dos céus, o criador da humanidade. Ele criou a forma humana, na verdade, né? Oxalá era casado com Iemanjá, a deusa das águas, né? Que no Brasil acaba se tornando a deusa do mar. Nanã tentava dar em cima de Oxalá de toda maneira, mas Oxalá nem ligava para ela. Ele era casado com Iemanjá, mas Nanã continuou tentando, até que um dia Nanã convida Oxalá para um jantar na casa dela. Ela prepara todo um esquema para poder seduzir Oxalá. E ela serve muita bebida a ele durante esse jantar, porque ele cede e ele vai jantar lá. E ela serve muita bebida. Ele vai bebendo, ele vai ficando animado e se deixa seduzir por Nanã, também muito linda, né? Muito inteligente, muito sábia, uma deusa. E ela consegue atingir o seu objetivo. Consegue dormir com Oxalá, eles fazem amor. E no dia seguinte, ele acorda, vai embora como se nada tivesse acontecido. Passa um tempo e ela percebe que está grávida. E fica felicíssima, porque ela vai conseguir dar o golpe da barriga, né? Agora Oxalá vai ficar com ela. Ela está grávida. Quando o filho nasce, aí vem a decepção de Nanã, porque o filho nasce feio, defeituoso, com pernas e braços desproporcionais. E Nanã, vendo a criança, ela pensa: eu não tenho como apresentar isso ao Oxalá. O que ele vai pensar de mim? E daí ela resolve abandoná-lo. Como ela é deusa do pântano, ela decide colocar ele lá num pântano para que ele morra. E ela deixa ele lá e vai embora. Aí os caranguejos começam a comer essa criança viva. E a criança, com muita dor, começa a gritar. E o mangue, né, é muito próximo ao mar. E Iemanjá ouve essa criança chorando. E ela começa a procurar desesperadamente de onde vinha aquele choro, até que ela encontra a criança, pega nos braços, acolhe, espanta os caranguejos, né, primeiro, e ela fica horrorizada com aquilo que ela está vendo. Ela fica tão horrorizada com a cena, tão admirada com o absurdo que ela vê, que ela joga uma praga nesses caranguejos. Ela diz assim: vocês que ousaram se nutrir do fragilizado, do abandonado, vocês nunca mais vão andar para frente. Porque aquele que se alimenta do fragilizado não tem caminho. E ela adota o filho, leva ele para o fundo do mar. Ela adota como seu filho mesmo. E ela leva para o fundo do mar. E dedica a ele todas as pérolas e toda a riqueza do mar. E ela coloca o nome dele de Omulu, ou Gerolu, que é o Senhor das Pérolas.
esse é um dos mitos, né? Existem vários outros. Inclusive, eu tenho aqui este livro, que é O Mito dos Orixás, de Reginaldo Prandi, que é da Companhia das Letras. Esse livro foi dado por uma pessoa muito querida e que me ajudou muito a refletir sobre essa live hoje. E foi o Newton que me deu, né, Newton? Muito obrigado, viu? Mais uma vez, me ajudou muito a refletir sobre esse assunto hoje. E esse mito, como tantos outros, né, que podem ter várias interpretações, eu consigo interpretar de maneira que aqueles que foram jogados à míngua precisam ter esperança. Sabe por quê? Porque eles podem receber o abraço de uma grande mãe ancestral e ser recolhido novamente para o seio materno, né? E é muito interessante a gente refletir também sobre quem são esses caranguejos de hoje. Quem são os caranguejos que ainda estão comendo as pessoas vivas, tirando dela a força de vida, né? A força, a sua, o seu mais rico, né? O que é mais rico na pessoa, que é como ela pode sobreviver, que é a vida, né? Porque o que foi tirado das pessoas, quando tiraram da África e colocaram aqui de maneira que a gente não precisa nem voltar a falar sobre isso, porque é, não existe palavras para isso, né? A tamanha desumanidade e perversidade. Quando isso acontece, a gente precisa refletir, porque foi tirado a vida dessas pessoas, né? A história, a ancestralidade. Então, quem são os caranguejos? Porque eles não morreram. O caranguejo ainda tem muitos por aqui, né? Então a gente pode refletir. Olha quanto da mitologia nos traz reflexões para a gente buscar a valorização dos, de nós como seres humanos, não é? E daí eu queria trazer isso para a gente refletir, é simples assim, tá bom? Agora eu gostaria de saber, Newton, assim, porque eu acho que isso poderia ser levado para a sala de aula, né? Para a formação de jovens, para a formação de crianças, para trazer isso, porque a gente não vai conseguir reconstruir, porque precisa haver uma reconstrução, né, de tudo isso. É, Sem a formação desses professores que não, muitas vezes não sabem lidar com essa diversidade. até porque, quando a gente estava no início, estava falando que a lei, a 10.600, é uma lei nacional, 10.639, né? Posso te Ela interromper? pode. Eu não quero generalizar, tá? Quando estou falando esses professores não sabem, não dá para generalizar. Mas Não, não assim, dá, que é não. verdade que muitos foram formados entendendo que o legado africano traz saberes do mal, isso a gente não pode negar. Desculpa, Nilton, pode continuar. Não, eu que trabalho, vou dar um exemplo para vocês que estão aqui é, nessa noite conosco. Eu trabalho com formação de professores, o curso de pedagogia. Nós temos uma disciplina no curso de pedagogia que é sobre a Lei 10.639, que chama Relações Raciais, Estudo da Cultura Africana na Escola. Tivemos um seminário, já um período, foi uma experiência de uns 7 anos atrás, 8 anos atrás. Teve um seminário em Imbu, e esse seminário era para discutir a implantação da lei nas escolas públicas, principalmente. E nós levamos um grupo de estudantes da pedagogia. Então, a gente está falando de adulto, formação de professores, que é isso que você está apontando para a gente, né? E as estudantes ficaram com medo, porque a abertura do curso, os organizadores, naquela ocasião, fizeram uma apresentação dos orixás.
pouco dessa história que o senhor trouxe para a gente agora à noite. E elas ficaram com medo, choraram, tremeram, queriam ir embora. Foi uma catarse, uma situação que depois eu fui falar com a coordenadora pedagógica, a gente precisou, no outro dia, conversar sobre isso. O porquê que eu estou fazendo essa entrada? Para vocês compreenderem e para o senhor também me compreender. O como está na perspectiva do sujeito. Então, só a escola, só a formação na escola não vai garantir desconstruir esse preconceito que está internalizado em todos nós, para que esse preconceito, porque as pessoas desconstruam, que a palavra preconceito vem de um conceito, de um julgamento de algo que eu ainda não conheço. Então as pessoas têm medo de ter acesso a este conhecimento para desconstruir e construir uma nova imagem, uma nova perspectiva, uma nova abordagem. Então, além da escola, isso é um compromisso, né, de toda a sociedade, que tem que pensar quais estratégias que essa sociedade cria, para desconstruir esse preconceito e para construir outras narrativas, outra linguagem positiva acerca da história, dos orixás e da mitologia africana. Se nós, enquanto sociedade, não pensarmos nisso, a escola sozinha não vai dar conta. Porque eu até trouxe, olha só, quem que ocupa os espaços de poder? O homem branco. O homem branco cristão. Então, talvez essa diretora é branca cristã, essa professora é branca cristã, ela está com tanto preconceito na sua trajetória, que também não é culpa dela, é dessa sociedade, e a gente vai ter que fazer um trabalho de desconstrução e construção. Não para ela aceitar, porque não, por isso que eu não gosto da palavra tolerância, né? Porque parece que eu sou tolerante, eu sou melhor que você, então eu preciso te tolerar e eu te aceito. Né? A minha cultura é melhor que a sua, então eu tolero a sua inferior. Não é da perspectiva da tolerância, da diversidade, de aceitação dessa diversidade, de colocar essa diversidade nos espaços de poder também. Então, quando a prefeitura, por isso que é muito importante, a prefeitura, o governador, o presidente, não chama a Babalorixá no culto, não cria um culto ecumênico, tem um sentido. Quando lê a Bíblia, quando está aberta a sessão em nome de Deus e a Bíblia, qual Deus é esse? É o Deus cristão, branco, que matou indígenas, pretos e pobres? Ou é o Deus da perspectiva dos orixás? Isso tem é muito simbólico. Quando a gente chega lá na casa de leis e vê a imagem do crucifixo de Jesus, a gente não tem nada contra. Mas ali representa a simbologia que constrói naquelas pessoas que estão ali a quem deve ser aceito aquele Cristo que está pregado na cruz e que representa a minha religião. Quando eu vejo uma Babalorixá, um Yalorixá, um pai pequeno representado, eu posso ficar incomodado, mas se culturalmente esta sociedade começa a observar essas personagens religiosas, não, essa autoridade religiosa nesses espaços, aquela criança já nasce com outra referência. Então ela vai deixar de ter medo de falar que ela é da Umbanda, que ela é do Candomblé. A mãe vai poder chegar lá e vai falar que ela está de preceito e não pode comer tal alimentação, por isso que ela vai de branco, porque ela vai ser aceita. As nossas crianças da Umbanda e do Candomblé têm medo. Quanto de nós temos medo de dizer por conta desses espaços de preconceito, de discriminação, né? Então a gente também a sociedade, porque eu entendo bem a pergunta do senhor da escola, mas ela sozinha é pouco. Uhum. Ela sozinha vai, porque essa escola vai refletir o que está fora da sociedade. Então vai ser chamada de macumbeira,
vai ser chamada de neguinha do feitiço, ninguém vai querer sentar perto dessa criança, porque ela é do mal, porque a mãe cultua coisas do diabo. Então, esse professor tem que fazer um trabalho constante, e nós, quem está aqui, que é de todos os espaços, também devemos ir assumindo essa responsabilidade, esse olhar para com as nossas tradições. Então, se eu sou branco, agora eu vou dar uma cutucada. Se eu sou branco, estou numa religião de matriz africana, eu pratico racismo, eu sou antirracista, eu tenho de fato aceitação com todas as pessoas no meu espaço, ou eu cultuo. E aí, você é mais radical, porque eu lembro de um post, que isso não é meu, tá? Isso é que eu li. É, eu acredito nos caboclos, nos tupinambás, todo mundo que está no meu terreiro, mas eu apoio um governo que não apoia as reservas indígenas. Olha a contradição, gente. Eu tenho que falar, viu? Você me desculpe, mas eu tenho que dizer. Olha a contradição. Eu vou lá e peço bênção para o caboclo, que a Umbanda, né? Ela tradicionalmente no seu ritual, ela traz os pajés com os caboclos, mas eu apoio e não vou lá e assino abaixo-assinado para a demarcação da terra indígena. Então, é muito. Não sei se a gente está encerrando, mas é radical a nossa postura. A nossa postura tem que ser radical na perspectiva das nossas tradições e das nossas. Do nosso olhar para nosso culto, porque ele não é só um culto religioso, ele é um culto, ele perpassa o culto religioso, ele perpassa só um rito religioso, ele vai muito mais amplo. Deixa eu ver o que o André está escrevendo aqui. Neste caso, a religião deveria se transformar de dentro para fora, todas as religiões possuem seu lado negativo. Não devemos, ao invés de pregarmos os postos coisas radioativos, como a maçã, etc., realizamos um trabalho de divulgação, de trabalho de qualidade, de cura. De fato, é isso mesmo. Algumas figuras das religiões, André, e da nossa também, utilizam desses meios de divulgação como se isso de fato fosse. Não vamos entrar aqui nesse mérito, né? Se ele de fato existisse, como meio de sobrevivência. Então, de fato, a gente tem que pensar, todas as religiões têm que se transformar. Concordo contigo. É nessa perspectiva de olhar para si mesmo, e é nessa perspectiva que eu chamo atenção, né? Eu, enquanto sujeito, participante do ritual de um bando de candomblé, de uma filosofia de vida, né, de uma tradição religiosa de matriz africana, e no caso da Umbanda, além de africana, indígena, né, além da Umbanda, a Umbanda também tem essa tradição. De que maneira que eu me comporto perante? Então, eu acho que ser radical é esse ponto que você está chamando a atenção, viu, André? Que eu concordo contigo. Né? É olhar também para esses espaços. Mas a gente tem que pensar também no pastor que vai lá e se alia ao tráfico para conseguir recursos. E aí o combate das drogas fica de que maneira? Né? Então, eu concordo contigo, e a gente também tem que pensar nessas outras formas como a sociedade se organiza para revermos, né? Para repraticarmos esse ritual e essas formas. Eu dei uma. Perfeito, Newton. Maravilhoso. E daí, meu querido, ainda um pouco sobre o que você disse, a formação desses professores é muito importante, a direção precisa ser trabalhada e a comunidade, né? Senão a gente não consegue nunca caminhar. Basta a gente olhar para dentro das igrejas cristãs, quanto povo preto tem dentro dessa igreja, né? Que não foi buscar a sua ancestralidade porque foi incutido nele uma outra verdade e eles acreditam nisso. E a branquitude
que teve a oportunidade de acessar a esse conhecimento estão lotando as roças de candomblé e de umbanda, né? E daí fica uma coisa muito complexa, né? E daí eu só queria complementar isso, essa sua fala com essa reflexão, porque é bem, É, bem é, contraditório, né? e eu vou falar uma coisa mais contraditória assim. Claro que eu estar com a Bíblia debaixo da mão, embaixo da mão não, embaixo do braço, não me garante uma segurança. Mas eu, um homem negro, na periferia, à noite, de terno e gravata com a Bíblia, eu vou ter uma abordagem menos violenta da polícia, talvez, se eu for um homem negro de torso, com os meus fios de conta, de branco. É uma questão para a gente pensar, até para responder sua pergunta. Então, as igrejas neopentecostais está mais cheio da população preta nas periferias também por quê? Por conta dessa abordagem. Mas hoje é chique ser branco e ser macumbeiro. Estou falando macumbeiro aqui para a gente, tá? Que a gente é de casa. Eu posso usar essa expressão. É chique ser branco e ser um bandiço do candomblé. Eu vou colocar meu dorso, eu vou andar de branco. É como se eu tivesse ostentando. Mas para um homem, para uma mulher negra, que já sofre as discriminações no seu cotidiano e no seu dia a dia, ele não entra da mesma maneira de branco no supermercado, como o branco entra de branco. Olha a analogia, né, aí das palavras. Então, é olhar para esse. Porque também é discriminado aí, racial, da parte da sua religião, né? Além de preto, é macumbeiro? É, é. Eu posso dar um depoimento sobre preconceito. É, não, eu tive É, até para a gente, acho que meio que concluir, abrir para pergunta, porque acho que a gente já estendeu bastante, né? Para começar, a gente teve o, a gente o, o conflito da tecnologia, e depois a gente vai. O assunto é tão gostoso, sempre tão gostoso a gente conversar, que a gente vai perdendo, esquecendo o tempo. Eu tive uma chefe, o nome dela é Doris. Eu um dia fui com um Contregum trabalhar, porque tinha feito uma obrigação, e eu estava com um Contregum, e ela passou a mão no meu braço, assim, e ela falou assim, o que que é isso? Eu falei, isso é da minha religião. Ela falou, eu prefiro que você seja gay do que macumbeiro. Eu falei, então, né? Não sabe de nada, inocente. Então você vê quanto. Você imagina se eu fosse preto, né? Nordestino, gordo. Ai, Newton. Sempre muito bom. Gente, quem tá aí? Ai, quero agradecer todo mundo. Queria abrir para o padrinho, perguntas. o André tinha É, feito uma pergunta, não sei se eu eu respondi, não sei se ouvi. ele foi contemplado, se ele quer, se alguém quer, eu acho que entendi, não sei se você ouviu, se contempla um pouco do que ele perguntou, não é? Eu acho que, não sei se outras pessoas querem perguntar, né? Olha, o André Luiz Mena, meu irmão. André, eu acho que é o que você disse, tá? Contemplou, André? Você gostaria de refletir mais sobre isso? Porque eu acho que o que o André fala também tem muita razão com relação principalmente à, à incoerência da prática religiosa por meio dos seus adeptos. Então, se nós cultuamos a natureza, por exemplo, vai ali em dezembro na Praia Grande, em Mongaguá, e veja como as pessoas que foram ali fazer a sua festa de Iemanjá deixaram aquele espaço sagrado. O lixo que deixam, né? Como degradam as cachoeiras, né? Deixando os aguidares, deixando os tecidos, deixando todo todas as oferendas ali de maneira que vai degradando a natureza. Então, se eu cultuo a natureza, eu não posso
destruí-la. E o que o André fala ali sobre estar de dentro para fora é muito importante, porque realmente eu acho que precisa também que dentro das religiões, dentro das roças e dos terreiros, exista essa consciência, né, de quanto a gente pertence a, a essa a esse grupo, a essa história e quanto a gente precisa fazer com que isso funcione para que a gente não seja mais ainda rechaçado por práticas erradas. Foi claro? É. Faz tempo, irmão, sim, respondido. Foi apenas um ponto de reflexão. Legal, André. Espero que você esteja bem, viu? Saudade. O André foi meu irmão de santo no terreiro da Mãe Celeste, de Oiá. Lúcio, eu agradeço pelo ensinamento. Gente, mais alguma pergunta? Minha mãe, Nilton, está assistindo a live. Olha, Dona É. Diva, Oi, mãe, saudade. quase internacional. É, exatamente. Mais alguém, gente, vocês querem perguntar? Madrinha Lúcia também está aqui. Fiquem à vontade. Sabe uma questão curiosa que a gente, talvez até muitos preconceituosos, não tenham conhecimento e fazem uso diariamente, são as palavras, né, de origem africana. A gente pode formar um dicionário riquíssimo com palavras que vêm da África, né? E assim, mas quais são essas palavras? Gente, dengo, cachaça, muvuca, né? A gente está usando muito muvuca, não pode muvucar, né? Por conta do Covid, a É, gente não pode muvucar. A própria macumba, o abadá, né? Que é muito usado porque eram batas para cerimônias religiosas usadas em África e depois aqui nos candomblés e nos terreiros. E depois acabou isso saindo para as ruas no carnaval, enfim. E daí tem cafuné, caçula, moleque, tudo isso é da África. Todas são palavras que a gente usa diariamente, né? Inclusive os preconceituosos, né? Então, se é preconceituoso, não tem direito de usar. é. Quitanda, fubá, eu tenho aqui uma lista: cachimbo, xodó, banzé, gogó, serelepe, beleléu, né? Foi pro beleléu. Isso é africano, muito africano. O que que a Érica fala aqui, gente? Érica, cadê? Você consegue ver aí, Newton? Fugiu. Consigo. Ela está dizendo assim, muito bacana essa reflexão, Fábio, sobre a sua chefe. Gostaria de fazer uma provocação sobre isso. Newton e Fábio, como responder a esse absurdo de intolerância religiosa? Provocação mesmo, né? Porque, É, olha, como que a gente faz, né? Pregando o amor? Porque, assim, é, eu acho que é muito daquilo que o Newton ia falando, Érica, sobre a gente. A conscientização somente não resolve, né? Mas eu acho que é o caminho. E eu acho que essa live tem um pouco disso. Eu acho que conversar sobre isso, conversar com os amigos, com as pessoas próximas. Quando o IBGE bater na tua porta, não fala que você é católica, fala que você é um bandista, né? Não é, fala que você, não, católica não, falam que as pessoas falam que são espíritas, né? Ah, eu sou isso. espírita. Então assim, existe, eu acho que é assumir o papel de de contra o preconceito, né? Precisa ser contrário a isso. É, eu acrescentaria assim também devolver a pergunta para ela. Eu acho que eu estou entrando numa. Acho que como professor, talvez, também depende do espaço, viu? E depende da pessoa. Eu acho que é devolver essa pergunta para ela. O que que é ser macumbeiro, né, para você? Como que eu mapear, não sei se a palavra é mapear, mas observar um ambiente que cerca essa pessoa, e aí nesse espaço, e perguntar para ela o que que é ser macumbeiro para você, o que que é, e acho que também, se tiver um tempo, ser bem didático, né?
macumba é um instrumento da madeira, e colocar a pessoa nesse lugar. Se você, e acho que devolver, se você está falando da minha filosofia religiosa, do meu espaço religioso, da minha tradição, talvez até perguntar para ela, por que você fica com a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua mesa? Né? Depende do que, da tradição, as tradições religiosas. Por que você coloca um copo de água lá quando o pastor ou o padre está rezando, ou você passa o olhinho bento na sua testa, né? Eu acho que talvez também, Érica, usar dessas mesmas, não sei, foge o nome, né? A gente fica nervoso e foge o nome. Desses rituais que as outras religiões usam para questionar a pessoa. Eu acho que é um pouco nessa perspectiva, assim, que dá para a gente dar uma olhada. É isso mesmo, André. Ah, Newton, eu estava lendo aqui as perguntas porque eu me perdi nessa, como chama isso aqui? Onde vai passando as perguntas, porque fica É, muito pequenininho, né? chat, né? É, e daí, é, eu acredito que tenha respondido. A Érica fez essa provocação porque ela tem muito dessas questões, É, né? E ela sabe muito dessas respostas. Eu acho que você, inclusive, poderia entrar na live, se tivesse como colocar mais uma pessoa aqui, eu acho que eu ia colocar você, Érica, para a gente é. refletir sobre isso, porque você domina esse assunto. Mas espero ter respondido, né? O Newton principalmente. O Vinícius fala: Oi, Vinícius, tudo bem? Não falamos com você, né? Vinícius, como você disse que sua ex-chefe preferia que você fosse gay do que macumbeiro, pode ter certeza que quando ela estiver desesperada com algo, a primeira coisa que ela vai procurar para ajudar será um. Aí sumiu. Aí sumiu. Macumbeiro. Um macumbeiro. Um gay É. macumbeiro. É isso, gente. Mais alguém? Lembrando que nossa religião deixou de ser o hospital do pobre devido a alguns egos dos praticantes. Com isso, vamos perdendo preferência na população. André, sim. Eu acho que não deixou de ser. Eu acho que sim, existem pessoas que se desapontaram com, com a religião, mas eu acredito também que as pessoas ainda não entenderam a verdadeira Umbanda, né? A verdadeira, o que a, qual o principal objetivo da Umbanda, né? Então as pessoas querem milagres ou querem respostas imediatas a tudo, porque nós vivemos esse imediatismo, né? A gente fala muito sobre isso, a gente está vivendo esse imediatismo. Se eu te mando uma mensagem e você não me responde, eu já acho que você está chateado comigo. E não é, às vezes só está ocupado. E as pessoas estão muito na busca do imediatismo e do ego, que você está dizendo, né? Ai, ficou sem som de novo. De novo, gente, eu espero que a gente conseguiu responder aí. Newton, saiu o som? Tá me ouvindo? Gente, espero que a gente conseguiu responder aí. Eu posso só dar Newton, saiu o som? agora eu coloquei aqui no notebook. Você está me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Posso? Só dar Minha mãe está perguntando: Oi, Newton, tudo Tá me bem? ouvindo? Eu não sei se está me ouvindo, tá? Porque eu não estou te ouvindo mais não. Minha mãe está perguntando: Oi, Newton, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, dona Diva, estou ótima, senhora. Ó, deixa só o André, não sei se vocês estão me ouvindo. Tá me ouvindo? Tá, ok? Porque eu não estou ouvindo você. Dona Diva, estou ótima, senhora. O André colocou uma questão. O André, não sei se vocês estão me ouvindo. Tá me ouvindo? Tá, ok? O André falou uma questão aqui da mistura das raças, dessa questão da religião. Tem um lance
da violência nessa perspectiva das misturas, viu? Não foi tão harmônico, né? Tá ruim, né? É É porque eu não porque te tá ouço dando mais. eco. É porque tá dando eco. Tá sem som. Ah, Acho que tem hora que esse negócio pifa mesmo. eu acho que ele cansa da gente. Tá todo mundo ouvindo bem? Só o Newton que deu tchutchu? Fica mudo, encerra, que eu te ouço aqui pelo celular, pelo notebook, aí eu saio, tá bom? Tá, tá bom. Pode falar o que você estava Porque eu falando. não te ouço. Ai, que pena. Então tá, gente, eu acho que é isso. Eu quero agradecer a todos, né, pela participação, pela presença. Mais uma vez eu quero dizer que essa live eu não te ouço. Está dizendo que não ouve. Ok. Então eu quero agradecer. Mais uma vez eu quero dizer que essa live ela faz parte da contrapartida da Lei Aldir Blanc e a gente precisa queria colocar isso a todos vocês com uma reflexão mesmo sobre a mitologia, sobre a importância de conhecer melhor ah, os orixás, os objetivos das religiões de matriz africana, como se pensa, porque a mitologia traz exatamente o mito das crenças, como aquela comunidade pensa, como aquele povo pensa a sua cultura, as suas crenças religiosas, e a gente precisa, uma vez sendo adeptos da religião ou simpatizantes, entender um pouco mais sobre esses ensinamentos. E muito disso se permeia com relação ao preconceito, né, que é um assunto muito discutido atualmente no Brasil, e até que enfim que está sendo discutido, porque o preconceito ele parte desde 1502, né, desde quando começou a se escravizar é, no Brasil, desde a época Brasil colônia, e até hoje, né? E até hoje. O Newton fala uma coisa que é uma pena que ele saiu, mas que é muito interessante, que é com relação, deixa eu ver se ele está aqui, que é com relação a gente não conhecer o nome da tia do café, né? Você já perguntou o nome da tia do café? Newton, Voltei. voltou? Eu estava encerrando aqui, agradecendo as pessoas e falando sobre uma reflexão que a gente já fez junto sobre se você já perguntou o nome da tia do café, né? Então, eu acho que não adianta a gente só falar de mitologia sem também entender as dores e o sofrimento e a riqueza de toda essa cultura. Então, vamos lá, gente. Muito obrigado. E existe um provérbio africano que fala assim: a união do rebanho obriga o leão a ir dormir mais cedo. Eu acho muito legal para a gente encerrar, ficar com essa reflexão. Para encerrar, Nilton? Também eu quero pedir bênção, né? Bênção aos meus velhos, bênção ao meu padrinho, ao meu pai, aos meus irmãos que estão aqui, que é muito importante esse momento que nós tivemos, essa quase uma hora nos ouviram, agradecer. É muito importante nós, de fato, né, olharmos para a nossa ancestralidade, os que vieram antes de nós, para quem trilhou a história, para que a gente tivesse aqui, pudesse estar aqui nesse momento e nessa noite. Obrigado. E axé, saravá, mutumbá.
pai diz outros nomes, mas eu não lembro. Mucuyu, não sei o que lá. Eu não lembro. Tem Colofé. Colofé, eu não lembro todos os outros nomes, mas a bênção para quem já bênção. Pronto. Boa noite para quem é da boa noite, né? Isso. Exatamente. Gente, gratidão, viu? Que Oxalá abençoe, meu pai Ogum possa proteger e abrir caminho, e que minha mãe Oxum possa confortar o coração de todo mundo. E daí você vai querer falar da sua mãe Oiá, do seu pai Ah, Abaluarê, pode faltar, não. Olha lá. né? Todos nós somos filhos de todos os orixás, né? Isso. Axé, Axé, uou, gente. Gratidão. beijo, Beijo. gente. Obrigado, Newton. Imagina. É nós, como diz a meninada. É, tá bom.